Bom dia a todos, especialmente aos alunos que fazem parte do nono ano do Instituto Castro, né? Nesse momento nós vamos iniciar algumas aulas, né? E o nosso primeiro assunto vai ser a Revolução Russa, né? Para a gente entender um pouquinho dessa revolução, né? Desse grande movimento ocorrido em 1917. Para isso nós temos que entender, né, o que era a Rússia, né? A Rússia, que hoje é uma das maiores potências do mundo, em outrora era um país ainda atrasado, né, economicamente, né, pouco industrializado, mas passou por um processo de revolução em 1917 que transformou, né, esse país. Para isso nós vamos tentar entender esse movimento a partir de visualizar como era a Rússia antes da Revolução, né, chamada Rússia pré-revolucionária, um país absolutista, né, um país que era governado, né, pelo czar Nicolau II, né, uma monarquia absolutista, um país que não havia liberdades individuais, onde a concentração fundiária era nas mãos dos nobres proprietários, né, os camponeses, que eram maioria, eram explorados em um sistema semifeudal, a industrialização era muito fraca, não havia um crescimento econômico muito grande, né? Mas um país que, apesar do atraso, ainda resolve se envolver, né, em movimentos. Você lembra que nós estudamos que no século XIX ocorreu o que nós chamamos de imperialismo. Então, os países da Europa resolveram ocupar, né, países da África e da Ásia, né, com aquela política imperialista. E aquela política imperialista, aquela tentativa de domínio da Ásia e da África, levou os países da Europa a rivalidades, né? E a Rússia, muito embora fosse um país que estava passando por uma crise econômica muito grande, inflação, né? O governo não conseguia resolver o problema econômico, social do país. Ainda investia em guerras, né? Em 1905, por exemplo, a Rússia se envolve num conflito com o Japão. E, né, o país passando por essa necessidade toda, por essa crise, o governo gasta, né, em questões de guerra. E assim mesmo ainda é derrotado, né? Perde a guerra para o Japão, né, aquela batalha, nesse processo imperialista, a população não aguentando, né, não aguentando a situação, resolve protestar, resolve, né, promover greves, né, passeatas, e, inclusive numa dessas passeatas organizada pela população, a passeata pacífica, ocorre o chamado Domingo Sangrento, né, uma série de mortes, né, ocorre nesse dia, né, ou seja, a população russa sai à praça para promover uma passeata com a família, para reivindicar do governo melhores condições de vida, para reivindicar a resolução dos problemas, e o governo contra-ataca, manda a sua polícia política, né? Polícia política que foi criada, né? A Okharana foi criada para resolver problemas internos, para acabar com movimentos de rebeldia, reprimir determinados movimentos, né, baderneiros, mas a Alcarrana vai, né, para essa passeata pacífica e lá ela promove uma verdadeira chacina, né? Eles começam a matar muita gente, então muita gente foi morta durante essa passeata, muitas pessoas, né, foram agredidas e isso causou cada vez mais, né, um descontentamento da população, né? Formou-se vários grupos, né, de oposição ao czar. Vários partidos surgiram na Rússia, mesmo dentro de uma monarquia absolutista, né, como o Partido Socialista Revolucionário, SR, fundado ali por volta do ano de 1903. Era um país que defendia a introdução de um socialismo agrário, né, um governo mais democrático, um partido que tinha como apoiado pelos camponeses. Do outro lado, nós tínhamos o outro partido, que era o Partido Constitucional Democrata, né, fundado em 1906, né, um partido que defendia uma monarquia constitucional e parlamentar, mas um partido que tinha à frente a nobreza, né, e a burguesia, né, e por último um partido, né, digamos assim, o mais forte até então, eu chamo que é o Partido Operário Social Democrata Russo, né, o POSDR, né, um partido que foi fundado desde 1898 e esse partido já defendia, né, a criação de um estabelecimento de um socialismo, né? Só que
eles divergiam como chegariam ao socialismo, né? Um partido muito grande, mas havia duas correntes, uma maioria e uma minoria. A minoria eram os mencheviques, né? Os mencheviques que defendiam uma revolução socialista, mas com o apoio da burguesia. Já a maioria, né, os bolchevistas, os bolcheviques, como são chamados, era a maioria e defendia um socialismo mais radical, um socialismo com o apoio, né, dos trabalhadores, né, colocando os trabalhadores no poder. Ora, além dessas questões, além do Domingo Sangrento, além do envolvimento da Rússia no imperialismo, né, com a guerra contra o Japão, a Rússia ainda inventa de entrar na Primeira Guerra Mundial. A Rússia vai participar da Primeira Guerra Mundial, né? E você lembra que a participação da Rússia ela traz alguns problemas, né? Um país que passa por uma crise econômica muito grande, um país que uma economia atrasada, né? Uma indústria atrasada, indústria feita com capital estrangeiro. Então começam a haver, né, várias mortes durante essa guerra, né? O czar a partir daí vai perder realmente no controle sobre o país devido à sua incompetência, né? Devido à sua inoperância no governo, aumenta a crise econômica no país, gera em torno de 5 milhões de mortes, não só da guerra, mas também da fome interna e doenças provocadas, né, pelo descaso do governo. Aí sim, aí esse partido POSDOR, né, vai tomar o poder, vai haver a deposição do czar, em fevereiro de 1917, mas uma ala desse partido, né, que é os mencheviques, é quem vão assumir o poder, né, o poder vai para as mãos, né, da burguesia, né, eles assumem o poder, mas não conseguem resolver os problemas do país, não conseguem, né, acabar com a crise. Aí os bolchevistas, né, os bolcheviques tendo à frente o Lenin, toma o poder dos mencheviques e o Lenin promove o que nós vamos chamar de teses de abril, né? Ele começa a querer organizar a economia com o lema paz, terra e pão, né? Paz na guerra, tirar a Rússia da guerra era o propósito dele, promover uma reforma agrária no país e gerar emprego para a sociedade, né? Para ele naquela época você tinha que fazer essa reformulação, né? Mas acontece que, apesar do poder estar nas mãos dos bolchevistas, né, a questão não vai estar resolvida, né? Porque diante de tudo isso, vai ocorrer, né, uma revolução interna na Rússia. Nós vamos ter, né, uma mudança. E essa mudança, com os bolchevistas no poder, né, ela vai trazer algumas consequências. Primeiro, nós vamos ter que entender o seguinte: quando o Lenin assume o poder, a primeira coisa que ele faz, assina um acordo de paz lá com a Alemanha, a Rússia sai da guerra, perde os territórios, né, que lhe eram de direito devido à questão da guerra, promove uma reforma agrária, vai nacionalizar as empresas, né, vai colocar as fábricas sob o controle dos trabalhadores, dos chamados sovietes, né? Vai ocorrer, né, o fuzilamento da família do czar. Muito embora a situação comece a se organizar, mas vai haver um problema. Nós tínhamos duas correntes aí, né, os chamados Exército Vermelho e o Exército Branco. Né? Os exércitos vermelhos, né, são os bolchevistas, né, os soviéticos e os camponeses de um lado, contra os mencheviques, os latifundiários, membros da Igreja Ortodoxa, né, pessoas defensoras ainda do czarismo, né, e algumas potências estrangeiras. Então começa uma verdadeira guerra civil, que vai de 1917 até o ano de 1921. Né? Essa guerra, né, durante essa guerra, os brancos vão ser derrotados, né? E algumas potências estrangeiras vão promover aí um cordão sanitário, ou seja, um isolamento da Rússia, né, em represália a essa vitória, né, dada pelo exército. Mas, assim mesmo, os bolchevistas continuam no poder, né? O grupo apoiado por Lenin vence, o Lenin começa o processo de recuperação da economia russa, aquilo que eu falei, ele tomou algumas medidas capitalistas, né, para implantar o socialismo, ele deu um passo atrás para dar dois à frente, né? Ou seja, ainda algumas empresas, né, pequenas e médias empresas, eram capitalistas ainda agiam dessa forma, quer dizer, ele não toma uma medida radical
total de início, ele vai fazer isso bem parcelado. E em 1922, né, a Rússia vai adotar agora não mais o nome de Rússia, mas de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, devido à sua recuperação. E caminhando tudo bem, né? O processo de recuperação vai se dando, né? Lentamente, mas vai evoluindo, até que em 1924 ocorre a morte do Lenin, né? E isso causou uma disputa pelo poder. De um lado, Trotsky, que era um cara revolucionário, né? E de outro, Stalin, né? Um socialista bem, né? Bem ardoroso. E o Stalin vence as eleições, né? Assume o poder, né? E começa o chamado stalinismo, né? Que vai de 1924 até 1953. Vai promover algumas reformas, vai promover o crescimento durante o seu governo. Nós vamos ter o auge da ditadura, né? Instalada na Rússia. Nós vamos ter a participação da Rússia, inclusive, na Segunda Guerra Mundial, mas isso aí é assunto para um outro momento, né? Para a gente refletir melhor. Por enquanto, eu quero que vocês entendam o que foi a Revolução, né? Essa Revolução Russa, para a gente fechar. Elaborei umas 10 questõezinhas, perguntas e respostas bem sequenciadas para dar um entendimento. E depois a gente vai passar algumas outras atividades, né? Na medida do tempo. Obrigado a todos e boa tarde.